Brasil cai 2 posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. Pois é, o país agora ocupa o 89º lugar em uma lista de 193 países. Os dados foram coletados em 2022. E Suíça, Noruega e Islândia aparecem entre as primeiras colocadas nesse ranking. Pois é, quer saber mais? Após a vinheta, eu conto pra você. Galerinha, antes de eu falar dessa informação importantíssima para o cenário político e geopolítico global, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações, compartilhasse esse vídeo muito com os seus amigos, pois só dessa forma nós vamos atingir mais e mais pessoas e continuar democratizando ainda mais o conhecimento. Bora pro vídeo? Galera, conforme falei anteriormente, o Brasil caiu 2 posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, no IDH, que foi divulgado quarta-feira, dia 13 de março de 2024, pela ONU, Organização das Nações Unidas. E o nosso país, ele passa a ocupar a 89ª colocação no ranking de 193 países reconhecidos pela ONU. Mas beleza, Oswaldo, o que faz o IDH? O IDH ele mede dados como, por exemplo, a expectativa de vida, a renda, a escolaridade da população no índice que vai de 0 a 1. Ou seja, galera, quanto mais próximo de 1, melhor ele vai estar. Quanto mais próximo de 0, pior ele vai estar. E esses dados eles foram coletados para a elaboração do ranking de 2022. Beleza? Então vamos deixar muito claro que não estamos falando de um ranking muito atual, mas sim do ranking do ano retrasado. Galera, ponto importante aqui, mas eu não sei se muito animador. Embora o IDH tenha avançado no mundo inteiro, ele aconteceu de uma forma desigual, de acordo com o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, ou mais conhecido aí como o PNUD, que elabora este ranking anual. Só para vocês terem uma noção, a partir dos dados dos 193 países, que são todos referentes a 2022, o PNUD ele observou a recuperação da maioria dos países no processo da pandemia, mesmo que de uma forma parcial, incompleta e também desigual. Nós podemos medir esse ranking ou analisar esse ranking de 2 formas. Por um lado, os países ricos eles alcançaram índices recordes e mostraram que já se recuperaram das perdas que foram geradas nos anos da pandemia do Covid-19. Por outro lado, metade das nações mais pobres acabou regredindo e também caindo nesse ranking. Conforme falei anteriormente, Suíça, Noruega e Islândia lideram essa lista. E no fim dessa lista, nós vamos elencar como Somália, Sudão do Sul e a República Centro-Africana. O Brasil, na América do Sul, está atrás do Chile, da Argentina e também do Uruguai. Beleza, Oswaldo, você citou o Brasil. E o Brasil, como é que está no IDH? O Brasil ele teve um IDH em 2022 de 0,760. O índice é semelhante ao que o Brasil tinha antes da pandemia, quando ele ocupava a posição 84º lugar. E o Brasil hoje está na posição 89º, mas ele também está um pouquinho acima da média mundial, que é de 0,739. Apesar essa estagnação no ranking, o Brasil ainda ele faz parte do seleto grupo de países com alto desenvolvimento humano. Beleza, Oswaldo, mas o que faz o Brasil não ter um crescimento maior, por exemplo, que países que estão abaixo do Brasil ou não crescem tanto quanto o Brasil economicamente? Uma das questões que faz com que o Brasil não cresça é a dificuldade em dar continuidade com as políticas públicas. Ou seja, o Brasil não vai avançando neste processo. E o que isso prejudica na prática? Um exemplo que eu sempre cito é o desempenho na educação. Só para vocês terem uma ideia, no tempo médio de permanência na escola ele acabou subindo um pouquinho de 8,1 anos para 8,2 anos. Mas isso não significa que o país tenha crescido na área de educação. Só para vocês terem uma noção, o tempo mínimo de estudo na educação básica do Brasil
é de 12 anos, lá do início da alfabetização até a conclusão do ensino médio. E no mundo, Oswaldo? Olha, além do crescimento de desigualdades, o mundo ele vive também um momento de grande polarização e de divisão geopolítica sem precedentes, ainda de acordo com o relatório do PNUD. Apesar que a gente tem sempre falado aqui sobre essa questão, como por exemplo Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia e assim vai. Só para vocês terem uma ideia, mais da metade dos países menos desenvolvidos, conforme citei anteriormente, ele ainda não recuperou do impacto da pandemia. E o ponto importante disso é que a maioria desses países estão localizados no continente africano. Ainda há um grupo extremo de países, como por exemplo o Sudão, o Afeganistão e Myanmar, aonde, segundo aí o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, tem a questão da combinação da pandemia, de crises fiscais, de conflitos, guerras civis, que vai fazer um processo de mais demora ainda na sua recuperação do índice de desenvolvimento humano. E você aí do outro lado da telinha, o que você faria para recuperar esses países com um baixo índice de desenvolvimento humano? E o Brasil, o que você faria para isso? Não falei no vídeo, ponto importante, deixei para o final com uma diquinha. Os Estados Unidos é o 20º país no índice de desenvolvimento humano. Ou seja, não é porque você tem a maior economia do planeta que você tem o melhor desenvolvimento humano. Beleza? Galerinha, vídeo importante para vocês aí, falando sobre as questões do índice de desenvolvimento humano. Beleza? Então, todas as vezes que nós tivermos esses dados, vamos trazer para vocês sempre em primeira mão, beleza? Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal. É muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós produzimos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos levar para vocês aí do outro lado da telinha, beleza? Quero agradecer imensamente aos mais de 23 mil inscritos aqui no canal. Se não fosse por vocês, nada disso estaria acontecendo hoje, beleza? Não se esqueça, dê um up nos seus estudos!